Olá a todos, todas e todes, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso processo formativo. Eu sou o professor Valdir, tenho olhos e cabelos castanhos claros, uso óculos, estou com uma camisa de cor bege para marrom e estou à frente de uma estante com livros, né, materiais de estudos, cadernos e alguns objetos aqui que compõem o nosso processo aqui de trabalho, né, a nossa vida de trabalho. Bom, eu vou compartilhar a minha tela com vocês para nós iniciarmos o nosso processo formativo. Hoje nós estamos na formação do Aprender Sempre, formação de professores, da componente curricular de matemática. Estamos especificamente falando do ensino médio, da SA5 do ensino médio, parte 1, e hoje é 3/11 de 2022. Feitas essas pequenas considerações e pensando que, se necessário, vocês podem acessar o material do Aprender Sempre pelo link aqui no ensino médio ou pelo QR Code, né? Como a gente sempre fez durante as formações e a gente sempre faz para acessar o material disponibilizado para nós. Bom, vale ressaltar, né, que o nosso roteiro formativo já está disponibilizado para vocês também por meio do link ou do QR Code, né, e que nós podemos também acessá-lo a qualquer momento, o roteiro formativo do quarto bimestre, tanto para os anos finais como para o ensino médio. Bom, e hoje nós preparamos para vocês, né, a parte de objetivos. Vamos revisitar um pouquinho a estrutura de formação das ATPCs do Aprender Sempre, referentes ao quarto bimestre. Vamos refletir um pouquinho sobre a construção e a estrutura do raciocínio lógico, matemático, né, pensando aí nos elementos da abstração empírica e reflexiva, a evolução do raciocínio lógico matemático, né, a quantidade, né, a quantificação, numeração e contagem, como que ela se processa para a gente e o que é cada uma delas, né, o cálculo mental, vamos falar também do cálculo aditivo, subtrativo, multiplicativo e da divisão. Bom, e depois vamos analisar um pouquinho esse material do Aprender Sempre, né, e fazer uma relação com o nosso processo estrutural do raciocínio lógico. Bom, vamos aqui ao nosso primeiro momento formativo, né? Vamos falar um pouquinho das estruturas, né, de formação e da ATPC. Hoje, 3/11, nós estamos na formação da SA5 e vamos falar um pouquinho a parte 1 e vamos falar um pouquinho das estruturas básicas do raciocínio lógico. Então, a nossa formação ela é sempre composta, né, de etapa 1, aí depois das pílulas, né, das dosagens das pílulas de aprendizagem e depois da parte 2, né, do processo de estruturação e aprofundamento do que ficou para a parte 1. Bom, então, pensando nesse processo e pensando que podemos acessar as formações anteriores, né, eu deixo aqui o QR Code, né, e o modelo para que vocês possam acessar as formações anteriores, se for necessário, e sempre que preciso for acessar tanto as formações anteriores quanto as pílulas, né, a parte 1, pílulas, e parte 2, que faz parte aí do nosso processo e do nosso dia a dia como professores. Bom, dito, né, passado esse momento das explicações, eu trago aqui um processo e um momento de reflexão para que a gente possa, em consonância com a formação anterior, né, verificar, né, se as intervenções que nós, professores,
temos realizados para resgatar os conhecimentos não assimilados pelos nossos estudantes estão promovendo a construção do raciocínio lógico. Ou seja, né, se todo o processo que nós estamos utilizando para reconstruir, né, a formação, reconstruir o processo de aquisição de conhecimento, eles estão promovendo a construção do raciocínio lógico. E quais são as evidências que nós, professores, estamos utilizando para que a gente tenha aí um material que embase, né, e que estruture, né, as nossas atividades aí no decorrer do bimestre. Bom, peço a gentileza que vocês discutam com seus pares, troquem as evidências, né, troquem o processo de evidências e verifiquem quais são essas evidências e se essas evidências estão gerando resultados, né, maiores ou menores, dependendo da atividade e do processo utilizado. Bom, passando por esse momento de reflexão que vocês vão realizar com seus pares na escola, nós vamos entrando aqui no segundo momento, e esse segundo momento é o momento de estruturação, né, dos conceitos estruturais do raciocínio lógico. Então, quando a gente pensa em etapas do raciocínio lógico, a gente tem aqui as pesquisas de Vallon, Piaget, Luria, Camus, Damasio, né, dentre outros pesquisadores, eles falam para que nós devemos inferir etapas do raciocínio lógico. Então, olha só, inferir, analisar o quê? Evidências, né, das etapas do raciocínio lógico que constituirão os graus de evolução programática e as formas metodológicas que permitirão essa evolução. Logo, eles estão nos orientando, né, a ter um planejamento, um plano de ação, e nesse plano de ação de estruturação do raciocínio lógico, ter um processo de análise quanto, né, ao crescimento e ao desenvolvimento dos nossos estudantes em relação à construção do raciocínio lógico e, consequentemente, do raciocínio lógico matemático. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o processo de abstração empírica e reflexiva, a evolução do raciocínio lógico, a quantidade, a numeração e a contagem, os processos, né, e o que significa cada uma delas, o cálculo mental e a importância do cálculo mental para, assim, acessarmos os cálculos aditivo e subtrativo e multiplicativo e o processo de divisão. Bom, quando a gente for entrar no processo de abstração empírica e reflexiva, nós precisamos lembrar que, na formação anterior, nós falamos da construção do raciocínio lógico. Então, a construção do raciocínio lógico, em termos gerais, é aquela que, a partir do momento que nós e nossos estudantes leem a atividade, o descritor da atividade, ou se deparam com uma situação, um problema, quando nós iniciamos a análise ou a leitura dessa situação, problema ou dessa atividade, automaticamente o nosso processo, né, o nosso modelo de estrutura mental já começa a trabalhar em relação a absorver esses elementos que estão nesse processo, né, de leitura, né? Então a gente já começa a ter ideias e pensamentos para que nós possamos estruturar, né, e formar a imagem mental em relação ao todo em que nós lemos. Posteriormente, né, a essa relação da formação da imagem mental, a gente passa
para um processo de percepção do todo, ou seja, nós conseguimos, através da imagem mental, fazer um mapeamento do todo, e esse mapeamento do todo, nessa percepção, ela me traz situações em que eu tenha que fazer o resgate, né, de conteúdos e conceitos anteriores para que eu possa montar um plano de ação, né, estruturado, um plano de ação lógico estruturado, para que eu possa posteriormente pensar, estou pensando como comunicar, né, e como representar essa comunicação, que pode ser verbal, pode ser escrita, pode ser pictórica. Então, esse processo, né, de abstração empírica, ele vai envolver essa construção do raciocínio lógico, lembrando que, quando nós estamos fazendo o resgate de conteúdos, né, e conceitos anteriores, nós estamos consolidando esse conceito para a prática de outras atividades e automaticamente abrindo caminhos para novos conhecimentos. Bom, dito isto, né, feito essa rememorização da formação anterior, então temos que, né, o processo de abstração empírica e reflexiva é um processo básico estrutural, né, intelectual do estudante, né, e ele foi considerado, né, por Piaget em três tipos básicos: o tipo de conhecimento físico, o conhecimento lógico-matemático e o conhecimento socioconvencional. Bom, vamos então por partes. O conhecimento físico. O conhecimento físico é aquele que os nossos sentidos têm como percepção. Por exemplo, é aqueles que nós conseguimos perceber pela visão, pelo tato, pela audição, até mesmo pelo paladar, ou seja, é como nós vemos um objeto, ou como nós percebemos esse objeto. Por exemplo, um vaso. Como que nós verificamos a estrutura básica externa, né, desses vasos pelos nossos sentidos e mecanismos, né? Então, o que nós estamos olhando? A forma, a cor, o peso, né? Se ele tem ranhuras, desenhos, gravuras, etc. Então, eu fiz um reconhecimento físico daquele objeto. Automaticamente, esse reconhecimento físico já formou uma imagem mental no processo cognitivo, né, no processo de estruturação do pensamento, e aí nós passamos a ter o conhecimento lógico-matemático. O conhecimento lógico-matemático, ele aparece quando, né? Quando nós conseguimos coordenar as relações e entender esse processo de igual e diferente, maior ou menor, né, de pouco, de muito, né? Ou seja, eu estou verificando se aquele processo da imagem mental, do conhecimento físico, em relação a outra situação, se ele é igual, se ele é diferente. Eu consigo perceber essa diferença? Eu consigo perceber se ele é maior, se ele é menor, né? Então, essa relação, ela é muito importante, né? E esse conhecimento lógico-matemático, ele se dá por uma estrutura que, quando nós começamos a perceber o maior ou o menor, né? O processo de trabalho de trabalho do mecanismo cerebral é um processo onde a gente começa a pensar em conservação. Então, eu estou conservando um modelo para verificar e comparar com outro modelo. Então, eu estou fazendo a conservação aí de elementos. Por que eu estou falando dessa conservação de elementos? Porque quando o nosso estudante ele está em fase anterior, ele não consegue perceber essas alterações. Por exemplo,
quando nós falamos para esse estudante que nós temos um sítio, e nesse sítio ele tem animais, e dentro desse grupo de animais eu tenho o grupo de cavalos. Se eu pergunto, né, um conjunto aí de elementos de cavalo, se eu pergunto para o nosso estudante quantos cavalos nós temos, e ele me responde, por exemplo, 7 cavalos. E quando eu pergunto quantos animais nós temos, e ele continua respondendo 7, ele não conseguiu extrapolar esse processo do conhecimento físico ainda para o conhecimento lógico-matemático. Por quê? Porque nós temos uma relação de cavalos dentro de uma relação de animais que é muito maior. Então, o conjunto de animais ele é muito maior, né, do que o conjunto ali, o subconjunto de cavalos. E essa percepção de conservação ela é muito importante, né, para que a gente possa posteriormente trabalhar as relações aí de contagens e operacionais. Bom, então nós já entendemos o conhecimento físico, né, determinado lá pelas teorias de Piaget, né? Nós temos o conhecimento lógico-matemático, que é quando a gente começa a trabalhar as comparações e entender se uma situação é igual ou diferente, é maior ou menor, é mais pesada, é mais leve, né? São de cores diferentes ou iguais. Então, esse é um processo lógico matemático. E também temos o processo do conhecimento socioconvencional. Então, essas 3 estruturas, né, ela forma todo o processo de abstração empírica e reflexiva. E o que vem a ser o conhecimento socioconvencional? O conhecimento socioconvencional é aquele conhecimento que foi convencionado socialmente para que qualquer comunicação em relação a alguns processos, tanto o emissor quanto o receptor, entenda de forma tranquila e de forma a poder propagar essa ideia. Ou seja, o que nós estamos chamando aqui de conhecimento convencional que está relacionado ao processo lógico-matemático? Bom, então, se eu falar para vocês que esta fita tem tamanho igual a esta outra fita, vocês vão entender que elas têm o mesmo tamanho e a gente consegue fazer essa percepção. Mas se eu falar para vocês que o animal cachorro é diferente do animal gato, vocês também vão conseguir entender essa relação da desigualdade, né? Ou de pesos, ou de situação de cores. Bom, logo, o que vem a ser o conhecimento socioconvencional? São os processos de conhecimento social que constatam indicações, né, intelectuais para que a gente possa compreender esses processos ou todos os processos conforme determinação e convenção social. Ou seja, eu só consigo fazer essa formação, estruturar essa formação em conjunto com vocês, porque eu entendo que vocês, como receptores, conseguem absorver e entender todo o processo que eu estou passando para vocês. Então, a gente consegue conceber o que é físico, né, o que é lógico, né, o que é conhecimento. Então, todo esse processo que nós estamos utilizando para que vocês possam, né, entender o que eu estou falando, é um conhecimento socioconvencional. Então, a gente parte do quê?
que as nossas abstrações empíricas e reflexivas em relação à estrutura do raciocínio lógico-matemático, ela tem um componente físico que forma um processo de imagem mental, ela tem um conhecimento lógico-matemático que me estrutura em relação às características e aspectos, né, desse conhecimento físico, e eu tenho a estrutura do conhecimento socioconvencional que me permite, né, comunicar e me permite transmitir conhecimentos, né, por processos e representação que o nosso receptor consiga entender de forma muito tranquilamente. Então, dito esse processo das abstrações, nós vamos entender um pouquinho, né, sobre a evolução do raciocínio lógico-matemático. A evolução do raciocínio lógico-matemático, ela se dá por meio, né, da análise intelectual de duas situações específicas, do comparativo do igual e diferente, né? E do comparativo do maior ou menor. Então, a estruturação do raciocínio lógico-matemático, ela se dá por meio da análise intelectual, né? O desenvolvimento, o início, análise intelectual do igual ou diferente e do maior ou menor, né? E também da relação que eu falei ainda há pouco sobre a quantidade de elementos de grupo, né? Então, esse processo de estruturação e evolução do raciocínio, ele nasce a partir do momento em que nós precisamos e que nós temos a necessidade de registrar, né, aquilo que nós estamos pensando de quantificações e estruturações do raciocínio lógico-matemático. Por exemplo, nós, enquanto grupo familiar, não precisamos contar quantas pessoas tem no nosso grupo familiar. Se eu não tenho a necessidade de fazer essa contagem, porque ela é perceptível, né, eu não preciso de uma outra estruturação do raciocínio lógico, né? Da mesma forma, né, que eu não preciso dessa estruturação quando eu olho aqui para uma cesta de frutas, né, e eu percebo 3 elementos aqui de laranjas, né? É visual, é perceptível, é intuitivo, né? Então eu não preciso de uma estruturação, né, da evolução desse raciocínio lógico e lógico-matemático. Bom, dito isso, né, a construção do raciocínio lógico-matemático, a evolução, ela se altera. A gente começa a fazer essa alteração a partir do momento em que a gente precisa registrar. Então, na antiguidade, nós tínhamos os registros nos entalhes, nas madeiras. E, posteriormente, nós utilizamos outras estratégias. Por quê? Porque saber se tinha mais ou menos, né, não era mais significativo para a gente. Nós precisávamos saber quanto mais nós tínhamos ou quanto menos nós tínhamos para que a gente pudesse tratar isso no dia a dia, né? Então, nós, a partir do momento do entalhe, nós adotamos novos registros aí para que a gente pudesse determinar esses processos todos. Bom, dito isso, né, o nosso raciocínio lógico matemático ele é um processo, né, destinado à conservação da quantidade e ordenação sequencial dos elementos. Então, quando a gente está falando, né, quando nós estamos falando aqui em quantidade, numeração e contagem, a gente tem um processo aqui de quantidade, né, que é um processo
que nos traz aqui. Por exemplo, quando a gente está falando de quantidade aqui de volume, peso, né, de conjunto de elementos, que é representado por uma numeração e posteriormente por uma contagem, né, a gente precisa primeiro ter em mente que esse processo todo ele nasce pela relação desses elementos com uma conjunção verbal, né? Então, a quantidade, né, a noção de quantidade, ela se baseia na conservação de elemento da teoria de Piaget, né, na conservação da teoria de Piaget, né, e ela trabalha na conservação a seguinte situação: se eu tenho 100 ml de água e coloco num copo, eu tenho 100 ml de água. Se eu coloco esses 100 ml de água numa outra vasilha que tem uma área maior, né, eu também continuo tendo 100 ml de água. Então, esse é o processo de conservação que a gente está falando da teoria de Piaget. Bom, por que que esse processo de conservação é importante? Porque quando nós partirmos para o processo de seriação, né, nós precisamos conservar uma certa informação para dar conta e agregar outras informações. Então, quando a gente sai aqui do processo de quantificação, a gente entra no processo de numeração. A numeração ela é uma seriação, porque quando eu coloco lá para o nosso estudante que eu tenho 5 bolinhas de gude, então eu consigo mentalmente essas 5 bolinhas elas foram dispostas linearmente e eu posso contar aqui 1, 2, 3, 4 e 5 e sempre a unidade posterior, né, é a unidade anterior mais 1, né? Então esse processo de numeração ele é um processo seriado, né? E nós temos aqui como nomear, como representar essa numeração de formas diferentes. Eu posso representar de forma escrita, eu posso representar de forma numérica, eu posso representar de forma com ranhuras. Então, a quantidade e a numeração, que é um processo de seriação, pode ser representada de formas diferentes, para que quando, né, eu chegue na contagem, que é um processo de coordenação visual, manual e vocal, a gente passe a ter o quê? Um conhecimento mais abstrato, né, um conhecimento cognitivo mais abstrato, né, relativo à ordenação e seriação. Bom, então, se eu consigo constituir a imagem do modelo mental e eu consigo processar esses elementos serialmente, eu consigo fazer a contagem. E a partir da contagem, a gente passa para o cálculo mental, né? E o cálculo mental, ele precede os processos de cálculos, né? Dos cálculos aditivo, subtrativo, multiplicativo e da divisão, né? Porque ele é um processo, o cálculo mental é um processo mais complexo, né, que a noção de número, por exemplo, né? Pois para utilizar o cálculo mental, a gente precisa dessa conservação que nós falamos anteriormente. Então, eu tenho 3 mais 7, eu conservo o 3, né? Então, eu mentalmente eu tenho lá uma fileira com 3 elementos e adiciono 7 elementos nesse processo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Logo, eu tenho 10 elementos dessa construção, né, do cálculo mental. E a partir do momento, né, que o cálculo mental ele realizado, nós já temos a destreza do cálculo mental, é interessante observar que, no início,
não nos importa o certo ou o errado, importa mais quais foram os processos que levaram a essa estruturação do nosso aluno em pensar em determinadas formas para esse cálculo mental e que a gente possa corrigir, né, e revisitar processos para que eles, se no caso de cometer algum equívoco, reestruturar a forma de pensamento, né? Ou seja, o cálculo mental, ele é primário, né? Ele é anterior ao processo aditivo e subtrativo. Não. Bom, então nós temos aí, né, um processo de adição, né, pela contagem e seriação. Então, nós temos esse processo de contagem e seriação, né, quando a gente está traçando aqui a estrutura do raciocínio lógico matemático, as nossas estruturas mentais para o processo de adição é esse processo que eu acabei de comentar com vocês. Quando a gente tem 3 e vai somar 7, a gente guarda os 3, a gente retém, né? A gente mantém os 3 e adiciona 7 e faz a contagem por seriação. Bom, esse é o formato, né, do processo aditivo para qualquer situação que nós temos. E nós temos também o processo de subtração. Então, vale ressaltar que nós comumente entendemos que a subtração ela é o oposto da adição. Porém, para a estrutura do raciocínio lógico matemático, a subtração não é o oposto da adição, ela tem a mesma estrutura do processo aditivo. Então, quando nós temos lá 7 bolinhas de gude, eu faço o mesmo processo da imagem mental e elenco as 7 bolinhas, né? Menos 3, tá? Se eu tenho que tirar 3, eu mantive esses 7, tiro as 3, e quanto eu fico? Então, eu volto para a seriação. 1, 2, 3, 4. Eu eliminei aquilo que eu não queria mais da minha contagem inicial. Então, a subtração, ela não é o inverso da adição, quando nós estamos falando em estrutura mental, né? Ela segue a mesma ordem desse processo de estruturação do cálculo aditivo. Porém, o cálculo multiplicativo, né, a principal diferença que a gente tem do cálculo aditivo para o cálculo multiplicativo é que na adição nós temos a contagem de elementos de conjuntos com quantidades diferentes. Por exemplo, 3 mais 2. Eu tenho um conjunto de 3 elementos somados com um conjunto de 2 elementos que me resultam aí numa quantidade X. No cálculo multiplicativo, nós não temos essa diferença aí de elementos do cálculo. Nós temos um conjunto com 3 elementos, mais outro conjunto com 3 elementos. Logo, nós temos 6 elementos. Então, nós temos 2 vezes o conjunto de 3 elementos que me geram 6 elementos. Então, o processo, né, de construção da multiplicação, ela se dá por esse agrupamento de conjuntos, e aí eu volto lá para a seriação, então eu tenho 2 conjuntos de 3, né, que eu tenho 3, 4, 5, 6 elementos, e posteriormente nós vamos utilizar esse processo mental, nós vamos fazer uma ponte desse processo mental para a padronização do processo multiplicativo, e um dos processos de padronização é a tabuada. Bom, da mesma forma que a subtração não é o oposto da adição na estrutura do raciocínio lógico matemático, a divisão também não é o oposto do processo multiplicativo na construção e estrutura do raciocínio lógico matemático,
né? O processo de divisão que nós temos estrutural, inicial, no nosso modelo mental, é um processo de estruturação de agrupamentos. Então, eu tenho lá 12 bolinhas de gude e eu preciso dividir essas bolinhas de gude para 4 amigos, né? Da mesma quantidade para 4 amigos, o que eu faço? Eu estruturo essas 12 bolinhas de gude linearmente, coloco os meus 4 amigos de forma linear e vou distribuindo essas bolinhas de forma que todos fiquem com a mesma quantidade. Ou seja, eu montei agrupamentos de mesmo valor, porém, eu não tenho diretamente o algoritmo da divisão. Eu tenho o processo de seriação e distribuição dessa quantidade aí pela quantidade de amigos. Ou seja, posteriormente a gente entra com o processo dos algoritmos e padronizações para que facilite o entendimento e os cálculos de valores que são muito grandes. Então, a gente tem aí o modelo, o processo de padronização para que a gente consiga estruturar todo esse modelo de quantificação e de um processo muito grande dos valores. Então, nós usamos desta formato. Bom, então nós estruturamos aqui todo o processo desde a sua fase inicial, né, passando por como o cérebro entende esses processos todos, né, de como nós estruturamos o raciocínio lógico, e agora nós vamos passar um pouquinho para o terceiro momento do nosso processo formativo, que é com as atividades do aprender sempre. Bom, nessa primeira atividade dedicada à primeira série do ensino médio, nós temos uma unidade temática, né, pensando aí na geometria, né, nos processos geométricos, e ele diz aqui no descritivo que nós temos que demonstrar, né, resolver e elaborar, né? Então, são processos que nós temos, quando a gente olha a taxonomia de Bloom, processo que está lá no final das etapas, lá, que é o final de elaboração e criação. Bom, e aqui ele diz para a gente o seguinte: no triângulo retângulo é um polígono que possui 2 ângulos agudos e um ângulo reto. No plano cartesiano a seguir, vamos construir um triângulo e marcar os seus elementos. Bom, o que a gente está usando aí de estrutura mental? Primeiro, a gente está pensando que a gente tem aí um ângulo, o aluno precisa resgatar, né, esse processo do ângulo reto, né, ele está falando que tem um ângulo reto, então automaticamente nós temos que voltar para os nossos conceitos, revisitar os conceitos anteriores e trazer esse ângulo reto como um ângulo de 90 graus, inseridos aí no plano cartesiano, e depois determinar aí os outros pontos de formação desse triângulo. Então, ele precisa reter informações anteriores, ele tem que ter formado uma imagem de modelo mental desse triângulo, ele tem que reter informações para que ele possa fazer a construção e, posteriormente, processar essa informação para determinar aí os valores que ele está pedindo, né? Ele está pedindo somente para construir o triângulo e marcar os seus elementos. Então, ele tem aí um processo ainda tranquilo, mas é um processo de criação. Bom, passando para a segunda série, nós temos um processo aqui de probabilidade estatística, né, que fala em calcular, né, e reconhecer as somas das probabilidades, né, da frequência relativa igual a 1, né? Então, ele traz uma situação, problema aqui do lançamento de moeda, né? E diz o seguinte: se você jogar uma moeda para o alto
terá certeza de qual face cairá voltada para cima? Bom, olha só, quando nós formulamos essa situação, nós temos a imagem do modelo mental que se nós lançarmos a moeda, né, quais as duas opções que podem cair, né? Porque nós temos duas opções, 50% para cada, né? Então, se eu jogar a moeda para cima, eu tenho certeza qual face cairá? Não, eu não tenho certeza em qual face cairá, né? Porém, eu tenho a conservação na minha mente que ela poderá cair, né? Na cara ou coroa. Bom, partindo aqui para o terceiro ano da terceira série do ensino médio, nós temos aqui o trabalho com as relações. Ele diz que eu tenho que construir, né? Conhecer e construir gráfico. Esse processo é o mesmo processo aqui da atividade do primeiro ano, que nós temos que, embora nós tenhamos aqui uma função seno, né, seno x, nós temos que identificar, manter a relação do ponto x mentalmente para determinar a sua relação em y e assim analisar, né, e estruturar o nosso pensamento para que a gente chegue aí à resposta que é a alternativa D, né? Vale lembrar que a gente tem outros elementos aí que precisam ser resgatados e precisam ser trabalhados para que o nosso estudante consiga, pensando logicamente, numa estrutura lógica, dar conta desse processo. Bom, vamos finalizando por aqui a nossa formação, o nosso processo formativo, né? E nós temos como sugestões aqui para vocês, professores, na ATPC, analisar a sequência didática, né, da SA5, parte 2, volume 2, do Aprender Sempre, verificar as habilidades essenciais que precisam ser desenvolvidos, objetivos e objetos matemáticos que precisam ser ensinados, né? Discutam com seus pares as atividades propostas no material, né? E as elaborações da atividade quanto ao processo lógico-matemático, como que nós fazemos essa formação. Bom, identificar possíveis causas das fragilidades dos estudantes relacionados a essa estruturação lógica que nós comentamos e construir um plano de ação que proporcione o desenvolvimento das habilidades da SA5. Sempre que possível, determinar parâmetros de referências avaliativas. Bom, nós estudamos no encontro de hoje, nós revisitamos o cronograma de estruturação, refletimos sobre a estrutura do raciocínio lógico, dos elementos de abstração empírica e reflexiva, falamos da evolução do raciocínio lógico e falamos como o nosso cérebro entende o processo de quantidade, numeração e contagem, cálculo mental, aditivo, subtrativo, multiplicativo e da divisão. E trabalhamos um pouquinho também a análise das atividades do Aprender Sempre. Bom, professor, peço que vocês contribuem conosco, informando, né, nos falando como foi esse processo formativo pelo QR Code que aparece para vocês ou pelo link, né? Sempre temos as referências compartilhadas com vocês. Muito agradecido desse tempo com vocês. Muito obrigado. Tenham uma boa semana e até o próximo encontro.